Recording is on. Perfeito. Primeira questão. Deixe-me abrir aqui. Vamos lá, Risaer. Segundo disciplinado pelo Risaer, são atribuições do oficial de dia, exceto. Então, das 4, apenas uma não está de acordo com o que preconiza o Risaer. Como é que ficou a resposta de vocês aí, pessoal? Qual a letra? Vocês arriscam aí uma alternativa? E aí, galera? Letra celta, Afonso. E aí? Letra Bravo, tá certo, Afonso. E aí, Cristiano, Jota, Claudemir. Vamos lá, pessoal, letra alfa, verificar, acompanhado pelo comandante da guarda, ao assumir o serviço, a existência de presos e detidos adotando as medidas de segurança que se fizerem necessárias. Oficial de dia, verificar, ali, tranquilo. Assim, gabarito? Tá, mas você recebeu, tá, você não baixou o simulado, né? Ah, perfeito. Mas vamos lá. Então, a letra alfa, pessoal, a letra alfa é uma incumbência do oficial de dia. Então, letra alfa, tranquilo. Letra bravo, manter estreita ligação com o comandante, chefe, diretor ou prefeito da UEM, informando-o de todas as ocorrências que demandam decisões superiores. Isso aí não é uma incumbência do comandante da guarda, não? Desculpe, do oficial de dia? De quem é essa incumbência? E aí, galera? Superior de dia, perfeita, do superior de dia mesmo, Afonso. Ok? As demais são do oficial de dia. Providenciar alojamento e alimentação para as praças que se apresentem após o expediente, em cumprimento à ordem de serviço, ordem de missão. Parece que não é incumbência dele essa C, mas é incumbência do oficial de dia. Ok? Providenciar para que sejam transmitidas corretamente as ordens, executados os toques, regulamentados anunciando as formaturas e o início das atividades da OM nos horários previstos. Vimos que o corneteiro de dia ele dá benção, toma benção ao oficial de dia. Então, tá certinho, letra D, oficial de dia. Letra bravo aqui não faz parte de uma das incumbências dele, certo? E o amparo legal está aqui, pessoal. Então vamos lá, show de bola. Hein? Vamos lá, mais um de Risaé. À luz do Risaé, analise os itens e após marque a alternativa correta. O despachante de dia, serviço atribuído apenas a militares, é o responsável pela coordenação e o controle das missões de apoio de transporte de superfície. Falso ou verdadeiro? E aí? O Jota falou que é falso. E aí, Claudemir? Cristiano?
J falou que é falso. Afonso. Responsável pela coordenação e o controle das missões de apoio de transporte. Bom, até aí, sem problemas. Qual é o problema desse item? Pessoal, realmente o item está incorreto. Mas por qual motivo? Apenas militar. O servidor civil pode concorrer ao serviço, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Inciso 1, falso. O serviço de operador da Central de Vigilância Eletrônica, OCV, atribuído a suboficiais e sargentos das especialidades de fotointeligência eletrônica, tem por finalidade monitorar o sistema de segurança eletrônica. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? Afonso falou que é falso. Cristiano, J, também falou que é falso. Ele nem especifica a quem é atribuído o serviço. É um serviço que faz parte dos serviços atribuídos a suboficiais e sargentos. A suboficiais e sargentos. Ok? Então, isso aí sem problemas. Mas, ali, ó, atribuído a está dentro do contexto, lá no artigo 5º, inciso 2, mas não especifica especialidade, não especifica e não especifica a graduação. Ok? Por isso está incorreta. O adjuntor ao oficial de comando e controle AOCC é o auxiliar do... o auxiliar do... Não, né? É o auxiliar imediato. É o auxiliar imediato do oficial de comando e controle. E tem, dentre as suas incumbências, servir como elo entre os meios em missões fora de sede, com as suas respectivas alas e comandos superiores. E aí, falso ou verdadeiro, pessoal? Ó, o Afonso falou que é verdadeiro. E aí, Jota, Cristiano? Realmente é verdadeiro item. Vamos lá. Então, o item 3 certinho. 4. O serviço de fiscal de dia ao rancho, atribuído aos suboficiais e primeiros sargentos mais antigos, tem por finalidade o controle de acesso, fiscalização e organização dos refeitórios, nos dias em que houver expediente. E aí, pessoal? Afonso falou que é falsa. Cristiano também falou que é falsa. Vamos lá. Fiscal de dia. Quem é que concorre ao serviço de fiscal de dia, pessoal? Todos os suboficiais, certo? Então, teoricamente, todos os suboficiais. E aqui, qual o problema ali, ó? Primeiros sargentos mais antigos, não há essa alternativa, não há essa previsão no RISAER, tá ok? Então, os suboficiais apenas concorrem a esse serviço, eu estou dizendo teoricamente, tá ok, pessoal? Porque, logicamente, que na prática, dependendo da demanda,
eles colocam os primeiros sargentos para concorrer no serviço. Isso é na prática, teoricamente falando. Para a nossa prova, não. Não está valendo. Arrumador de dia é o militar responsável pelas atividades referentes à organização e limpeza do refeitório da UEM nos dias úteis e nos dias não úteis. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? Verdadeiro para o Afonso. Qual o problema dessa questão, pessoal? Essa questão está incorreta, tá ok? O arrumador de dia, esse serviço, ele é ativado após é fora do horário de expediente, tá ok? Então, como é que está ali? Arrumador de dia é o militar responsável pelas atividades referentes à organização e limpeza da UEM. Sim, mas fora do horário de expediente. Então, falta esse plus, esse detalhe, para nós tornarmos essa questão verdadeira, tá ok? Então, o problema ali é que ficou muito genérico. Responsável pela atividade referente à organização e limpeza do refeitório da UEM. Leonardo, boa noite. É o Jota. Opa, Jota, fala, meu amigo. Porque dá a entender que pode ser após o expediente dentro de um dia útil, né? Mas eu sei, Jota, o que acontece? Se você verificar o artigo 109 do RISAER, é um corta e cola do artigo. Quando eu pego uma questão dessa e pego lá o corta e cola do artigo, aí eu tenho que fazer exatamente o que o artigo fala. E ele fala que é o responsável pelas atividades referentes à organização e limpeza da UEM fora do horário de expediente e nos dias não úteis. Faltando esse detalhe, o que acontece? Parece que o arrumador de dia ele fica cumprindo um expediente integral no rancho. E não é. O serviço dele é fora do horário de expediente. Então, terminou ali, é o cara que vai ficar para poder atender ao pessoal de serviço ou qualquer outra demanda ali no rancho, conforme previsto nas incumbências dele lá no RISAER. Então, o detalhe ali é fora do horário de expediente, da forma que fica genérica. Ok? O Afonso botou aqui, ó, para mim, o artigo 109 que eu estou comentando agora. Ok? Então, aquele detalhe ali, ó, da UEM, vírgula, fora do horário de expediente, e nos dias não úteis. Caberia até uma vírgula depois de expediente, para a gente isolar o fora do horário de expediente. Tá legal? É uma espécie de uma pegadinha, o Afonso. Entendeu, Jota? Entendi, beleza. E a gente tem, foi até bom você levantar essa lebre. Eu não sei se está aqui numa questão que eu fiz aqui. Deixa-me só dar uma olhada aqui. Eu acho que não. Uma questão de 2012, acho que eu comentei com vocês, para dar fora de forma a tropa, tinha que pedir permissão ao mando antigo, enfim. Aí colocaram para entrar ao rancho, adentrar ao rancho. Sim, também você deveria pedir permissão ao mais antigo. Só que adentrar ao rancho não entram nas situações em que o militar tem que pedir autorização ao mais antigo. Que o EAOF, lá na época, julgou aquela questão como esse item, que era falso ou verdadeiro, se eu não me engano, o marque lá se é verdadeiro, se é verdade ou não, e aponte as corretas, enfim. E realmente esse item estava incorreto, mas muita gente
À época, quem errou entrou com recurso, falou, não, mas o rancho também, para adentrar, tem que dar fora de forma. Mas lá no artigo não há previsão. Há as previsões específicas para você pedir autorização. Tá bom? Tranquilo, Jota? Tranquilo, ô, Jota? Beleza, tranquilo. Afonso, obrigado aí pela ajuda. Hein? Então, aqui, ó, letra... sim. Vamos lá, como é que ficou? Viu como é que ficou? FF, a terceira V, a quarta V, a quinta F. Só uma aqui, ficou a letra B, porque ele pergunta aqui, né? Os itens... Aí, vamos lá. Há 2 itens corretos? Não. Há um item só. Os itens 2 e 3 estão corretos? Peraí. Peraí que eu vi um... Peraí. Os itens 2 e 3 estão corretos. 2 e 3 não. 2 e 3 nós vimos lá. Despachante, que 2 e 3, o 3 está correto. O 3 está correto. O 2 não. O 2 está incorreto. E o item 5 está incorreto. Por que está aqui? Peraí, como é que ficou essa aí? Ficou letra A, 3 itens. Peraí, vamos lá. Aqui está errado, a letra B. Letra C. Há um item incorreto? Não, nós temos 4 itens incorretos. Há 3 itens? Sim. Eu posso marcar essa porque não é apenas. Tá? Eu aqui só foi o meu gabarito aqui que eu botei B, mas é D, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui foi na hora de digitar. Ok? Mas é letra D. Letra D. Há 3 itens incorretos. Como eu não botei apenas, apesar de eu ter 4, a letra D está correta. Então, o amparo legal é isso aqui, ó, letra D com os amparos legais, pessoal. Ok? Vamos lá. Sindicância. O tenente Timão foi designado como sindicante em sindicância instaurada na base aérea O Rei. O SO Pumba foi arrolado na sindicância em comento, na condição de sindicado. Então, tenho ali um oficial como sindicante e tenho uma praça ali, o SO Pumba, como sindicado, sem problemas, precedência hierárquica, sem problemas. O sindicado constituiu, vamos lá, constituiu advogado, o advogado Simba, para realizar sua defesa. Nesse contexto, marca a alternativa incorreta. Então, ele quer incorreta. Das 4, apenas uma. Das 4, uma não está de acordo com o previsto na ECA de sindicância. O Afonso falou que é a letra B. Vamos lá, galera. Letra B, o Afonso. Ingrid está na área. Boa noite, Ingrid. Wagner. Vamos lá, letra A. O advogado Simba poderá presenciar os atos de inquirição do SO Pumba e das testemunhas? Poderá. Boa noite, Ingrid. Poderá. Ele não poderá intervir na hora da audiência e tampouco fazer perguntas diretamente, seja ao sindicado, seja às testemunhas. Só poderá fazer perguntas ao final da oitiva e, mesmo assim, ele faz a pergunta ao sindicante, ok? E o sindicante pergunta ali à testemunha e responde aí. Letra B. O advogado Simba poderá, durante as oitivas, fazer as perguntas de interesse da defesa por intermédio... Não durante a oitiva, não. Só ao final da oitiva é que ele poderá fazer as perguntas. Não poderá interferir, ok? O SO Pumba poderia ter realizado sua defesa sem a necessidade de constituir advogado? Sim, tá ok? Poderia. Ele pode fazer o sindicato fazer a defesa, a própria defesa, ou constituir advogado.
E se ele inicia fazendo a defesa, não quero advogado, mas no decorrer da sindicância, ele verifica que a coisa vai ficar ruim para ele pode constituir advogado, sem problemas. E a letra D, o advogado Simba poderá requerer a qualquer momento cópias dos autos da sindicância. Sim, logicamente que nós temos todo o procedimento, vai ter que solicitar o sindicante, e as cópias vão ser tiradas na presença do sindicante, enfim. Então, realmente, a letra B é a que não se adequa ao previsto na ICA de sindicância. O amparo está aí e tem 2.8.1.2, pessoal, muito bom. 4 aqui, a portaria de determinada sindicância instaurada na base aérea muito distante, BAMB-AMD, foi publicada no dia 4 de janeiro de 2019. Sabendo-se que o sindicante solicitou prorrogação do procedimento, então prorrogação nós temos, e que a autoridade instaurou determinada. Temos DC também, ó. Eu tenho prorrogação e tenho DC. Então, já vimos que aquela solução inicial de 10 dias já não vai dar certo. Vai ser uma solução parcial, porque em algum momento ali o sindicante, a autoridade instauradora vai determinar DC. Já está aqui, ó. No dia 23 de fevereiro foi quando ele solicitou diligências complementares, a autoridade instaladora. Assinale a alternativa que apresenta a data em que a autoridade instauradora emitiu a solução. E aí, pessoal, como é que ficou? Letra dado para o Afonso. E aí, Cristiano, Jota, Ingrid, Aldemir, Wagner, letra D para a Ingrid também. Olha, pessoal, ó, tranquilo aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que vocês acertaram. Ó, foi instaurada aqui a sindicância. Foi publicada no dia 4 de janeiro a portaria da sindicância. Então, ela foi publicada dia 4, foi uma sexta-feira. Como a gente exclui o dia da publicação e começa a contagem no primeiro dia útil subsequente, a contagem foi aqui, o início. Então, ó, 30 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, o último dia do prazo do sindicante foi aqui. Só que ele solicitou prorrogação de 12 dias. Quando é que vai começar a contar essa prorrogação dele, pessoal? A partir de que dia? É prorrogação. A partir do dia seguinte, não é? Porque a gente não pode deixar se sobrepor um tempo sobre o outro. Falei com vocês que todos os prazos a gente começa a contar no mesmo dia, com exceção da prorrogação, que a gente começa a contar no dia subsequente, para não haver sobreposição de prazo. Começa a contar também, mesmo se for dia não útil, porém, ao término, se cair num dia não útil, eu tenho que prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Então, terminou aqui dia 5, a gente começa a contar no dia 6. 12 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, caiu no dia 17, eu pulo para o dia 18. Ó. No dia 18, o sindicante entregou os autos da sindicância à autoridade instauradora, certo? Aí, aqui começou a correr o prazo para ele contar, para ele emitir a solução. Só que nós vimos lá que ele pediu diligências complementares. Então, ele começou a analisar aqui, ó, no dia 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto dia, ele viu que não tinha subsídios, informações suficientes para emitir a solução. Ele chamou o sindicante
e falou: sindicante, não consigo solucionar porque eu necessito de mais informações. Tome aqui, devolvo a você os autos, realize diligências complementares. Como os prazos foram cumpridos nos limites máximos previstos, vimos que a DC, o limite máximo são de 15 dias. Então, quando o sindicante recebeu aqui no dia 22, abriu o prazo de 15 dias para ele realizar a DC. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, caiu numa sexta-feira. E agora, quanto tempo a autoridade instauradora tem para solucionar? Porque no dia 8, que foi um dia útil, o sindicante chegou, toma a autoridade instauradora, realizei a DC, como o senhor pediu, agora está com o senhor. Aí abre um novo prazo de solução para ele, que não são mais 10 dias. Qual é o prazo agora para solucionar, pessoal? Tem que estar na massa, hein, esse prazo aí, porque, tranquilo, isso aí não... São aquelas decorebas dos prazos lá da ICA. Qual é o prazo aqui para a solução? Cinco dias, certo? 5 dias, perfeito, Wagner. Então, 5 dias a contar daqui, do dia 8, quando o sindicante devolveu. Então, como foi no prazo máximo, ele emitiu o parecer relativo à solução no último dia do prazo. 1, 2, 3, 4, 5, dia 12 de março. Tá ok? Salvo engano, letra D é o dia 12. Aqui eu botei os prazos aqui, mas quis contar lá para vocês, os prazos direitinho aqui, e foi o dia 12 de março mesmo, pessoal. Então, letra D, como a Ingrid marcou e o Afonso marcou. Pessoal, algum questionamento? Eu vi aí que a galera não está fazendo essas questões com prazo, nem todo mundo está fazendo. A questão aqui, uma questão dessa não cai na prova, porque é muito extensa, mas é bom para vocês exercitarem os prazos, tá ok? Então, letra D, ali. Saímos de sindicância, vamos para R-Conte. Se a DC terminou na sexta, 5 dias a contar da sexta-feira, Wagner. Tá ok? Do mesmo dia, porque os prazos têm início e término em dia de expediente. E dia 8 foi dia de expediente, com exceção da prorrogação que tem início no dia seguinte, tá ok? Dia subsequente. Mesmo sendo dia útil ou não, porque é a prorrogação, tá legal? R-Conte. Entre as inúmeras autoridades que têm direito à continência em território brasileiro, em visita de caráter oficial e sendo reconhecidas e identificadas, pode-se afirmar que possuem esse direito ou direitos. Quais alternativas, pessoal? Marquem aí para mim, falem para mim. Letra dado para o Afonso. Vamos ver aqui, letra A. Ministro da Saúde e os ministros das Forças Armadas do Chile, uniformizados ou não, os militares das Forças Armadas, uniformizados ou não. Bom, qual é o problema da número 1, pessoal? Visita de caráter oficial. Então, o ministro da Saúde, se ele estiver em visita de caráter oficial, tá ok? Ele tem direito à continência. E os militares, se forem reconhecidos ou identificados, tá? Uniformizados, têm direito, se não tiver reconhecido ou identificado. Então, o inciso 1 está correto. Ok? O inciso 1 está correto. O 2, senadores e os deputados federais do Brasil. Pessoal, senadores e deputados.
Quem é que tem direito à continência lá no Senado e na Câmara, pessoal? Nós vimos no artigo 15, no inciso 3 é o presidente, 4 é o vice, depois os presidentes, Senado, Câmara e STF. Leonardo, Oi, é o Jota. fala, Jota. Leonardo, você tá dizendo que a 1 ela está correta? Está correta. Porque ele fala militares das Forças Armadas do Chile, uniformizados ou não. Mas olha Mas- o comando da questão. Ele já coloca no comando, essas autoridades estão em visita de aqui, em visita de Não, caráter sim. oficial e sendo reconhecidas e identificadas ou identificadas. Aí eu posso afirmar, o ministro da Saúde do Brasil, se ele estiver em visita de caráter oficial, ele tem direito à continência, Correto. ok? Das Os Forças militares Armadas. das Forças Armadas Estrangeira. estrangeiras, que é o caso aqui do Chile, Isso. tá? Eles estando uniformizados, eles têm direito. Ou não, se não estiver em trajes civis, mas sendo reconhecidos ou identificados, terão direito. Por isso que você tem que conjugar o comando da questão com cada item aqui. No caso do item 2, os senadores, se estiverem em visita de caráter oficial a uma organização militar, terão direito à continência? Não terão, porque lá no artigo 15, qual é a previsão? Presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Só os presidentes têm direito. Como o Afonso colocou aqui, só os presidentes. Então, mesmo que eu conjugue aqui o comando da questão com o senador, ou seja, em visita de caráter oficial, ele não terá direito. O item 2 ficou claro. O questionamento foi só, a dúvida foi só que com militares das Forças Armadas Estrangeiras, entendi. uniformizados ou não. Uniformizados, Ou não. tudo bem, entendi, ou não. Não, isso, mas aí você tem que conjugar, porque quando aqui, entre as inúmeras autoridades que têm direito à continência em território brasileiro, em visita de caráter oficial e sendo reconhecidos e identificados ou identificados, pode-se afirmar que possui esse direito. Então, se eu tenho o ministro da Saúde do Brasil em visita de caráter oficial, ele vai ter direito à continência, porque há previsão lá no artigo 15. Há previsão. Demais ministros, quando em visita de caráter oficial. Ok? Militares das Forças Armadas Estrangeiras, se estiverem uniformizados, têm direito. Se estiverem em trajes civis, quando forem reconhecidos ou identificados. Beleza. Tá bom, Beleza, meu amigo? agora caiu a ficha agora. Tá? Entendido, obrigado. Beleza, meu amigo. Então, aqui, o item 2 está fora. O item 3, pegadinha, Afonso. O item 3, deputados estaduais e os prefeitos, desde que a visita ocorra no local em que forem eleitos. Olha só, deputado estadual, prefeito, tem direito à continência? Individual? Não. Então, o item 3 está fora, assim como o item 2. 4. Ministro da Fazenda da Colômbia e o governador do estado da Califórnia, EUA, em visita de caráter oficial. Já estou conjugando aqui, até coloquei direto, em visita de caráter oficial, 4. Tem direito. Está em visita de caráter oficial, o 4 entra na jogada. Então, o item 4 está certo. Tá ok? O item 5, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não tenho restrição para o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele, em qualquer situação, ele vai ter direito à continência. Está lá no inciso 3, 4, 5. No inciso 5. Eu, presidente do tribunal, saiu até tribula aqui, não é tribula não, pessoal, é tribunal.
do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. E aí, como é que fica o item 5, pessoal? Falso ou verdadeiro? Falso por conta da segunda parte. Por causa do presidente do TSE, que ele não tem direito à continência. Mesmo que esteja em visita de caráter oficial a uma organização, pelo artigo 15, não há previsão de continência para ele. Então, mesmo que esteja em visita de caráter oficial, o presidente do TSE não tem direito, consequentemente, o item 5 está incorreto. E aí, como é que ficariam as nossas alternativas, pessoal? O inciso 1, correto. O 2, incorreto. O 3, incorreto. O 4, correto. E o 5, incorreto. Alternativa B, não é? Letra B. Ok? Letra B. Tranquilo, Jota? Deu para entender aí essa colocação, não é? Beleza, então vamos lá. Pegadinha lá como o Afonso colocou aí, ó. Letra B, os amparos estão aí. Para fechar, pessoal, provinha do EAOF 2021, mais recente. Ele quer que nós analisemos. Então, o que nós temos aqui? Uma tropa, como é que é? Se uma tropa cruzar com outra que for comandada pelo mais antigo, passa em primeiro lugar, tá certo? Passa em primeiro lugar. Nós temos aqui, ó, vamos ver o que ele fala aqui. Tropa dos alunos do primeiro ano da EPICAR, tropa dos alunos do segundo ano, tá ok? Estão em deslocamento ordinário marche. As duas tropas estão. O aluno do segundo ano da EPICAR está comandando TS. TS quem é? A tropa do segundo ano. E o aluno do terceiro ano da EPICAR está comandando a tropa TP. Quem é a tropa TP? Tropa do primeiro ano. Tá ok? SS, ele fala que é o deslocamento da tropa do segundo ano e SP da tropa do primeiro ano. Com destino, um está indo para instrução, o outro está indo, a outra, né? Uma está indo para a instrução, a outra está indo para o rancho, tá ok? E aqui, ó, haverá um ponto de encontro, ó. Uma tropa vai encontrar a outra, tá aqui, ó, tá ok? Ó, tropa do segundo ano, do primeiro ano, estão marchando quando uma tropa cruzar com outra, que for comandada pelo mais antigo, passa em primeiro lugar. Passa ordinária, as duas, haverá uma colisão aqui, ó, no ponto PE, o ponto X. Aqui, ó, a tropa do primeiro ano está indo para o rancho, do segundo ano indo para a instrução. Tá ok? Quem é que vai passar em primeiro lugar aqui, pessoal? Vamos ver, então. Então, vamos analisar. O que é que fala a letra A? A tropa do primeiro ano deverá passar em primeiro lugar, haja vista ser comandada por mais antigo, independentemente do destino final da tropa, cabendo a tropa comandada pelo aluno do segundo ano comandar alto ou marcar passo. Eu acho que é essa. E houve uma polêmica, o pessoal falou, mas lá no R-Conte, ele não fala que tem que fazer alto, ele não fala que tem que marcar passo. Ora, o que o R-Conte fala muito genericamente? Se uma tropa em marcha cruzar com outra, a que for comandada pelo mais antigo passa em primeiro lugar. Ó, quem aqui, ó, apesar dessa tropa ser do segundo ano, nessa do primeiro ano, ela está sendo comandada pelo aluno do terceiro ano. Ok? Então, quem vai passar em primeiro lugar é ela. Tá bom? Mas para chegar aqui, qual é a alternativa
que esse cara aqui, ó, do segundo ano vai ter para poder fazer com que a tropa dele pare para essa daqui passar, que está sendo comandada pelo mais antigo. Ou ela está em passo ordinário. Vai dar alto ou marcar passo. Tá? Então o pessoal falou, mas isso não tá previsto lá no RISA, que tem que fazer alto ou marcar passo. Ora, isso aí já está nas entrelinhas, pessoal. O Afonso colocou aqui, ó, se uma tropa, foi o que eu li agora, o 65, se uma tropa em marcha cruzar com outra e for com passe primeiro, 66. Se uma tropa em marcha alcança... Aí, essa de alcançar o Afonso, elas estão no mesmo sentido. Aquelas estão em sentido convergente. Uma vai cruzar com a outra. Tá ok? Então, ali mesmo sentido, alcançar a que se desloca no mesmo sentido, pode passar frente, em princípio, pela esquerda. Nós vimos na semana retrasada, mediante licença ao aviso mais antigo que a comanda, sem problema. Aqui não, aqui vai ser uma situação de convergência, ou aquela questão do cruzamento. Ok? Então você entra, está no sinal, vai passar por um cruzamento. Muito cuidado. No nosso caso aqui, eu já sei quem é que vai ter que parar, apesar de não ter a palavra pare aqui nem aqui. Mas nós já sabemos que a tropa que vai parar ou vai marcar passo, ou o comandante vai dar alto, vai ser a tropa comandada pelo aluno do segundo ano, porque nós temos a outra que está sendo comandada pelo aluno do terceiro ano. Ok? Então, CS e CP, ó, CS e CP, está aqui, ó, comandada terceiro ano e CS comandada pelo segundo ano. Tá bom? Então, eu acho que a letra B, desculpe, a letra A. Letra B, a tropa comandada pelo aluno não poderá passar em primeiro lugar, haja vista que a instrução pretere outras... Não, nada disso, nada a ver uma coisa com a outra, está fora. Devendo CS, entretanto, comandar antecipadamente, acelerado para... Está fora. TS, que é a tropa do segundo ano, né? TS, tropa de aluno de segundo ano, que é a mais antiga, mas está sendo comandada pelo mais moderno. TS poderá passar em primeiro lugar, desde que avise antecipadamente a CP negativo, porque o CP é o aluno do terceiro ano. Aqui, ó, CS é do segundo, mais moderno. A prioridade de deslocamento, cabendo a CP a obrigatoriedade de priorizar TS, cujo destino não tem nada a ver. TS deverá passar em primeiro lugar, que é a tropa do segundo ano. Haja vista ser a tropa mais antiga, tudo bem. Independentemente de ser o comandante. Mentira, porque lá no artigo, o que ele fala, como o Afonso colocou aí, se uma tropa em marcha cruzar com outra, a que for comandada pelo mais antigo passa em primeiro lugar. É a tropa do primeiro ano, porém está sendo comandada pelo aluno do terceiro ano. Acabou. Então, a letra correta é a letra... Qual foi a letra aí, pessoal? Letra alfa. Vocês que fizeram a prova esse ano, né? Agora, no início do ano, em março. Como é que foi? Erraram ou acertaram? Daí, acho que aqui é só a Ingrid que não fez essa prova. Ah, não foi da prova, não? O Neverton fez, acertou, né? Legal. Questãozinha muito boa, muito bem bolada. Eu acho maneiro esse desculpa esse falar o maneiro aqui, de uma forma meio mais popular, mas é legal assim a forma como eles montam as questões, entendeu? É muito, muito legal, muito bem elaborada, como nós vimos outras questões elaboradas pela banca. Então, a banca está trabalhando o artigo, você tem que ter conhecimento do artigo, e o que eles fizeram? Trabalharam, não botaram uma coisa teórica,
Eles procuraram adequar a montagem da questão ali com figuras para você lembrar do artigo 65, assim como foi com uma questão que nós vamos ver hoje, lá em R. Continência da Sentinela. J. Jorge, o que atrapalha são as... Mas você acha, ô Jota, eu acho que elas ficam bem claras para a gente. Você tem que fazer, logicamente, tem que ficar vendo ali, fazendo as adequações. Mas eu acho que fica bem claro, ficam claras para a gente. Lógico que na hora da prova é um nervosismo que a gente tem, como nós vimos aquela semana retrasada, dos passos para você, dos procedimentos, dependendo de cada passo da tropa em deslocamento, a 30 passos, a 20 passos, a 10 passos. Bom? É aquela sim, com certeza. Essa daqui é muito tranquila, Jota. Agora, aquela era muito mais. Você tinha que lembrar qual é o procedimento a 30 passos, qual é o procedimento a 20 passos, qual é o procedimento a 10 passos. Isso antes. E qual é o procedimento depois, 10 passos depois. Realmente, aquela era muito mais difícil. Mas é isso, pessoal. Alguma pergunta está aqui, ó. Então, a letra correta é a letra A, tá ok? E o amparo legal, artigo 65. Beleza? Alguma dúvida? Não? Sim, podemos partir lá para o nosso Risaé? Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui, substituição. Um fone ligado aí. Beleza, vamos lá. Pessoal, substituição até aqui ainda não houve mudança no Risaé de 2020 relativamente ao de 2018, ao que preconizava o Risaé de 2018, tá legal? Então, substituições, nós vimos lá no... Não, na verdade, eu estou falando besteira. Nós vimos os prazos para desligamento que constam tanto aqui no Risaé quanto lá no RAD. Aqui, substituição, não. Uma coisa só. Vamos lá. Artigo 265, pessoal. Então, substituição, pessoal. O que vem a ser isso? Substituição em OMs da aeronáutica. É a substituição nos cargos ou nas funções dos titulares. Desculpe, em decorrência do afastamento dos titulares. Então, o titular daquele cargo, daquela função, ele não pode exercê-la ou exercê-lo por um determinado período. E aí, qual é o procedimento a ser adotado pela OM? É substituir aquele militar temporariamente naquele cargo, naquela função. Tá ok? Então, de acordo com o artigo 265, a substituição em OM da aeronáutica obedece ao disposto no Risaé quando, em seu próprio regulamento, no ROCA, tá ok? Não se estabelecerem disposições específicas. Então, eu vou cumprir o previsto no Risaé se não houver um tratamento específico no meu regulamento ou no meu regimento, tá ok? Aí eu vou lançar mão do previsto no Risaé. Eu entendo que, mesmo assim, mesmo havendo uma previsão no regulamento da OM, tem que se observar, há que se observar o preconizado no Risaé, porque o Risaé trata dos serviços internos do comando aeronáutico. Caramba, tem um fone ligado aí que está dando um... todas as questões, né? Como você tem que estar também, digamos, livre para Eu não consigo ver aqui quem está com o fone ligado aí, pessoal. falei.
Tem aqui, eu vejo o aparelho aqui, mas não consigo identificar o nome. Acho que agora foi. Agora parou. Então, vamos lá, pessoal. Então, essas substituições, o preenchimento da lacuna temporariamente daquele titular do cargo, como é que pode ser? Definitiva, quando houver afastamento definitivo do detentor do cargo. Então, o militar foi movimentado, ou ele vai assumir um outro cargo e vai deixar aquele. Então, é definitiva. Então, a substituição pode ser definitiva. O cara não vai mais voltar para assumir aquele cargo. Seja porque ele foi movimentado, seja porque ele assumiu um outro cargo e teve que deixar esse aqui. Interina, esse não. Ele se afasta temporariamente do cargo. Quando, mantendo o cargo, há previsão de o militar afastar-se da função por um período previsto superior a 30 dias, pessoal. Então, o militar vai se afastar por um período a partir de 31 dias, ele vai ter que ser substituído interinamente. Até 30, não há necessidade. Mas, de 31 em diante, haverá necessidade, é período superior a 30 dias. Tá ok? 30 dias. Vamos ver depois a questão das férias do militar. E a substituição será eventual, pessoal, quando o militar se afastar do cargo por um período de até 30 dias. Então, o militar vai ficar fora por um período de 30 dias, a substituição vai ser eventual. Passou de 30, 31 em diante, substituição interina, definitiva. Definitiva, o militar vai deixar o cargo de vez, tá ok? A substituição interina, quando é que ela vai ocorrer, pessoal? A substituição interina? Quando ocorre a interina? Hein? Quando ocorre a interina? Mais de 30. Perfeito. Ok? Mais de 30. Superior a 30. Perfeito. Obedece ao princípio geral de hierarquia, respeitados os quadros e especialidades. Pessoal, teoricamente falando, é isso aqui. A gente sabe que na prática, pessoal, muitas vezes as OMs não estão nem aí para hierarquia, tão pouco quadro e especialidade para determinado militar assumir um cargo, um determinado oficial. Jogam lá no pacote dele e se vire. Mas, teoricamente falando, a interina, ela obedece ao princípio geral de hierarquia e tem que se respeitar os quadros e as especialidades, porque eu vou colocar um substituto que tenha uma afinidade com aquele cargo. Tá ok? Então, teoricamente falando, eu não vou pegar um capitão médico para substituir interinamente um capitão intendente no cargo de gestor de finanças. Teoricamente falando, não dá. Ok? Não dá. Ok? A situação por motivo de férias, pessoal, aqui, ó, por motivo de férias, ela é eventual. Pergunto eu a vocês, se o militar tirar 30 dias de férias, a substituição será interino ou eventual? Eventual, pessoal, é isso aí. Aí, se esse mesmo militar, ele tem 2 períodos de férias, não venceu o outro, ele está perto de vencer, ele já está com um, finalizando ali o concessivo, adquiriu o direito a outro. Aí ele quer tirar esses 2 simultaneamente, porque ele vai emendar um com o outro, porque senão ele vai perder o anterior. Aí ele tira 30 mais 30. 60 dias de férias. Vai ter que ser substituído.
essa substituição será interina ou eventual? Tem certeza, Monteiro? Tem certeza, Wagner? Olha o que... Olha aí, ó. Olha aí. Beleza, Robson. Boa noite, Robson. Olha aí, ó. Tá muito genérico ali, pessoal. Muito genérico. A substituição por motivo de férias é eventual. Não importa se eu estou emendando um período com outro. Tá ok? Não importa. Vai ser, mesmo que eu emende um período com outro, vai ser uma substituição eventual. Parágrafo 2º do artigo 265. Tá ok? Então, muita atenção nisso, pessoal. Na substituição eventual, responde pelo cargo o substituto legal. Então, na substituição eventual, pode ser que eu já tenha uma previsão ali, ó, esse cara aqui é quem vai responder por aquele cargo. Então, o substituto legal vai substituir. Na substituição eventual, aquela que se dá, que ocorre quando o titular se afasta por um período de até 30 dias. Ou o militar que for designado, tá ok? Quando houver a falta do substituto legal, tá ok? Vamos lá, o Wagner está perguntando aqui. Existe na prática esse somatório de férias sem se apresentar e começar o... Pode acontecer, Wagner. Eu sei que há a previsão de você se apresentar para início de férias. Mas se isso não acontece, você se apresentou por... Você está acumulando 2 períodos. Então, você se apresentou por início daquele primeiro que vai emendar com aquele outro. Fez a apresentação. Nessa apresentação, você já pode, como está emendando o período de férias, você já pode se apresentar para o outro período de férias. Logicamente que com o sistema, como a apresentação é feita lá no sistema de férias, e já há uma opção ali para você fazer isso, pode ser que não apareça ainda a opção para você apresentar pelo período subsequente subsequente ao que você vai tirar, ao primeiro período. Mas não há problema, você pode se apresentar, mesmo que não apareça, se apresenta por início desse primeiro período. Se você quiser, você deixa para fazer a apresentação do retorno desse primeiro, o início e retorno do segundo, quando você finalizar o teu período de férias. Isso é legal? Não é legal. Mas é um meio de você não ter que retornar ao M para se apresentar por um período de férias que você emendou com outro. Ok? Legalmente falando, volto a dizer, não há essa previsão. Ok? Legalmente falando, não há essa previsão. Tá? Mas emendar o período, há previsão. Tá? Se ele retornar um dia, um dia de atividade, pode ser, se ele chegar, se ele tirou o primeiro período, tem um que está quase vencendo, então ele tirou o primeiro, se apresentou por início e término naquele primeiro, um dia, aí pula um dia, no outro dia ele inicia um novo período, logicamente vai zerar, porque o primeiro ele se apresenta por início e término, zerou. Um dia depois, fica um dia na OM, no dia seguinte se apresenta novamente, ou no dia que ele está na OM, ele se apresenta para poder entrar em gozo de férias no dia seguinte. Tá ok? Zeraria. Tá? Zeraria. E aí a tua pergunta é por conta dessa questão da substituição, ô Wagner? Ah, sim. Não, aí a gente aí não vamos nessa seara, não. Eu entendi. Tá, mas não.
Não dá. Igual o desertor, sim, porque o desertor, ele fechando ali o 8º dia, dia seguinte, aí no dia seguinte se perfaz o crime de deserção, que é 0 hora do 9º dia. Se perfaz o crime de deserção. Salvo se ele se apresentar às 11h59 do 8º dia. Ele consegue zerar, aí no dia seguinte ele não perfaz o crime de deserção. Mas aí não dá para a gente poder fazer uma comparação aqui, não. Tá bom? O afastamento, o Wagner, sempre vai ser eventual, independente do quantum de dias, tá ok? Que o militar tiver. Por isso, o parágrafo 2º ele está bem genérico, porque isso é uma pegadinha de prova. A banca pode colocar, tá ok? Determinado militar tinha 10 dias de férias do período anterior a ser gozados, tá ok? E mais 30 do período subsequente. Foi feita a concessão das férias para esse militar, nessa concessão aí, né, os 10 dias, ao término dos 10 dias, houve a concessão dos 30 dias subsequentes, perfazendo sem interrupção 40 dias de férias. Marque nas alternativas abaixo qual é o tipo de substituição. Aí vai estar lá no comando qual seria o tipo de substituição, ou qual é o tipo de substituição que se encaixaria nesse caso hipotético. Aí ele vai botar definitiva, interina, eventual, profissional, que seria a letra D. Então, colocaria a letra A, definitiva, a letra B, interina, a letra C, eventual, a letra D, profissional. Qual seria o tipo de substituição nesse caso que eu falei para vocês? Letra A, definitiva, letra C, não é? Eventual. É substituição por motivo de férias a despeito de serem 40 dias de afastamento. E falando isso, eu estou trabalhando exatamente com o previsto no parágrafo 2º do artigo 266. Tá bom? Tá ok, Afonso? Desculpe, tá ok, Wagner? Então vamos lá. O substituto legal do comandante, chefe diretor, o prefeito, será o militar de maior grau hierárquico após o comandante, que é o titular, possuidor das qualificações previstas no regulamento ou no regimento interno da UEM. Então, haverá previsão, no afastamento do comandante, chefe diretor, o prefeito, do comandante. O substituto dele será o tenente-coronel fulano de tal, supondo que seja um coronel a ser substituído, será o tenente-coronel fulano de tal, não, enfim, tem que ter as qualificações. Será o 02 com as qualificações previstas para a substituição. Pode ser que o 02 não possua as qualificações, ok? É uma OM de infantaria, aí o cargo privativo é de coronel full infante, vamos ver daqui a pouco aqui essa situação, é coronel infante, e o tenente-coronel 02 dele é um tenente-coronel aviador, que foi parar, um tenente-coronel intendente, que foi parar naquela organização de infantaria, sabe-se lá por quê, mas é o 02, é o 02 dele, e ele tem um major em infantaria que tem as qualificações previstas lá para poder substituir o coronel infantaria no afastamento dele. Sabe tudo de infantaria, sabe qual é o procedimento, sabe tudo, ok?
vamos ver aqui onde se encaixaria essa situação. Num caso aqui, será o militar de maior grau hierárquico após o titular possuidor das qualificações previstas no regulamento. Então, eu estou trabalhando, nesse caso aqui, o 01 é o coronel Fu Infantaria, o 02 dele é um tenente coronel Infantaria. Quando o coronel Fu se afasta, quem vai substituí-lo é o tenente coronel Infantaria, que possui as qualificações. Mundo perfeito, tudo girando redondinho, sem problemas. Vamos lá. Aí aqui, na substituição eventual, aí vamos ver esse caso que eu contei para vocês depois. Vamos ver a substituição eventual do chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Responderá o oficial general de maior grau hierárquico em exercício de cargo no Comaé. Ou seja, não pode estar no STF, não pode estar no MD, tem que estar exercendo aqui, cargo no Comando Aeronáutica. Tá ok? Poderá responder o oficial general de maior grau hierárquico em exercício de cargo no Comaé, não incluído em categoria especial, como eu falei com vocês. Tem que ser um oficial general que esteja no Comando Aeronáutico exercendo o cargo. Porque nós temos oficial general da ativa lá no MD. Temos o ministro do STM. Ok? Então, esses não entrariam. Estão numa categoria especial. Então, não entrariam. Então, vamos pegar o mais antigo no Comaé. Aí pega ali um dos 7 setoriais. O mais antigo ali dos 7 setoriais vai ser o substituto eventual do chefe do Estado-Maior em caso de afastamento do chefe do Estado-Maior. Ficou claro, pessoal, para vocês? Alguma pergunta? E aí, galera? Então, vamos lá. Aí aqui, aí eu não sei, aí aqui as nossas legislações são complicadas. Mas vamos lá. Substituto, aí ele fala no parágrafo 1º do artigo 67, do substituto do comandante-chefe, diretor, prefeito. Aí ele fala no parágrafo 1º, no 2º, ele fala do chefe do Estado-Maior. No parágrafo 3º, o que ele fala? Caso não exista no efetivo da unidade oficial possuidor das condições exigidas para substituir, eles não poderiam ter colocado esse parágrafo 3º logo após o parágrafo 2º, logo após o parágrafo 1º, e deixado o que preconiza o parágrafo 2º, que trata da substituição do chefe do Estado-Maior no parágrafo 3º? Não, eles falaram do comandante, lá da substituição do comandante, no parágrafo 1º, fizeram uma pausa, falaram da substituição do chefe de Estado-Maior e depois foi que eles retomaram a situação da substituição do comandante. Está tudo bem, está tudo tranquilo, são as nossas legislações. Então vamos lá. Agora voltando aqui, tá, pessoal? O parágrafo 3º, ele trata especificamente ele está ligado diretamente ao parágrafo 1º. Caso não exista no efetivo da unidade oficial possuidor das qualificações exigidas para substituir o comandante-chefe diretor ou prefeito, deverá ter designado oficial habilitado e pertencente ao M imediatamente acima na estrutura vigente. Então, na verdade, olha só, pessoal, na verdade, o que eu falei para vocês sobre o major, na verdade, vai se caçar um oficial lá na cadeia de comando, na OM superior na cadeia de comando. Então, foi o caso que eu falei do coronel. Então, o coronel saiu, não tenho um substituto com as qualificações, porque o 02 é um tenente-coronel aviador e o cargo é privativo de coronel full, infantaria. Então, eu vou lá em cima, na cadeia de comando, para poder pegar um oficial para substituir. Então, deverá ser designado oficial habilitado e pertencente
a OM imediatamente acima na estrutura vigente. Ponto. Vamos ver aqui. Tá, então não é isso não. Então tá aqui, é isso. Vamos passar aqui, mas o que eu quero ver para vocês. Eu falei para vocês do major, mas aí é uma outra história, é uma outra situação. Nesse caso aqui, se eu não tenho um oficial na OM para substituir o comandante, nesse caso hipotético que eu falei com vocês, que o 02 é um tenente-coronel de infantaria, não teria as qualificações, vai se buscar um substituto lá na OM acima, dentro da cadeia de subordinação. Então, vamos voltar aqui. Terceiro, fiz um conjugado lá com o parágrafo 1º do artigo 267. A gente vem agora para o artigo 268. As substituições definitiva, interina ou eventual, serão publicadas em boletim interno ou eventual, serão publicadas em boletim interno próprio ou da OM apoiadora. Então, nós vimos lá, temos a diferença de quando vai se dar a interina e a eventual, falamos da questão das férias, no caso da eventual, a definitiva, o militar vai deixar o cargo de vez, mas, independentemente de qualquer coisa, as 3 são publicadas em boletim. Para efeitos das substituições definitiva, interina ou eventual, deverá ser seguido o previsto no Regulamento de Administração da Aeronáutica no que diz respeito à transmissão de bens e valores. Então, a gente vai ver o RADA, o que tem que ser feito quando se tratar de substituição por motivo que envolva bens e valores. Ao substituto eventual, não é permitida a iniciativa que venha alterar ordens expressas do titular. O militar está substituindo por 30 dias no máximo o titular do cargo. Então, ele não vai mexer em nada, em nenhuma ordem expressa do titular, porque ele é um substituto eventual. Ok? Então, isso cabe para a substituição eventual. Para interina não vai caber. Tampouco para a definitiva, porque na definitiva o titular vai embora de vez. Em cada organização, somente concorrem às substituições os militares prontos para exercer o cargo ou a função do militar substituído. Teoricamente falando, é isso. Alice no País das Maravilhas, pessoal. Então, na prática, nós sabemos que não é assim que acontece. Principalmente nós que somos aí, vocês vão se formar no meia-off, vão para uma unidade e vão assumir um cargo ou uma função que não está intimamente ligado com o quadro, tampouco com a especialidade. Mas isso é teórico, na prática. Teoricamente falando, é isso daqui. Aspirantes a oficial. Artigo 271. Concorrem substituições como se fossem oficiais subalternos a critério do comandante, chefe, diretor, o prefeito, observando-se as normas sistêmicas em vigor. Pessoal, cuidado. Olha a critério ali. O aspirante oficial ele vai concorrer em se tratando de substituição como se fosse oficial subalterno? Sim, porém não é uma regra geral, porque nós temos a ressalva de ser a critério do comandante, chefe ou diretor. Cuidado com a palavrinha, ou prefeito, cuidado com a palavrinha, pode vir uma palavrinha sempre. Os aspirantes a oficial sempre concorrerão às substituições como se fossem oficiais subalternos, observando-se as normas sistêmicas em vigor. Falso, porque eu tenho que ter o critério do comandante, chefe, diretor ou prefeito. Tá ok? Vamos lá.
excepcionalmente, a critério do comandante da aeronáutica, mediante edição de ato normativo, os suboficiais poderão substituir os oficiais subalternos no desempenho dos cargos e das funções de chefia, onde presta o serviço em atendimento às necessidades administrativas até que haja o complemento legal. Então, o suboficial está... Oi? Áudio ruim na transmissão quando iniciou o artigo 271. Ficou ruim para todo mundo? Espera aí, vamos ver aqui. Como é que ficou agora? Tá muito ruim, Robson? Tá bom aí para o Wagner? Tá, o que eu falei, Robson, não sei se agora melhorou para você, que os aspirantes a oficial, eles concorrem às substituições como se fossem oficiais subalternos. Mas isso é uma regra geral? Não é regra geral. É a critério do comandante, chefe diretor ou prefeito, e ainda tem que se observar as normas sistêmicas. Então, os aspirantes a oficial só vão concorrer às substituições como se fossem oficiais subalternos se houver uma autorização do comandante, chefe, diretor ou prefeito da UEM. E ainda assim tem que se observar as normas sistêmicas. Tá ok, Robson? Aí eu vim falar dos suboficiais, que excepcionalmente poderão substituir os oficiais subalternos no desempenho dos cargos e das funções de chefia, onde prestam serviço em atendimento às necessidades administrativas até que haja completamento. Perfeito. O suboficial trabalha, ele é encarregado do setor. E há um chefe que é um tenente. Surgiu uma demanda, aquele tenente teve que ser movimentado, e há a necessidade de haver um chefe nesse setor. A OM faz um expediente, comandante da aeronáutica, fundamentando o motivo pelo qual está pedindo para aquele suboficial substituir o tenente naquela função. Houve autorização do comandante da aeronáutica, porque é uma situação excepcional, o suboficial poderá substituir aquele tenente que foi embora no cargo de chefia, tá ok? Até que haja o completamento daquele cargo com a chegada de um oficial. Tranquilo, pessoal? Ficou claro para vocês isso aqui? Quando, por motivo de substituição do comandante, chefe, diretor, prefeito, aqui que é o caso do major, pessoal, permanecer na organização de oficial de outro quadro, de grau hierárquico superior ao do substituto, o mais antigo fica adido ao escalão superior, continuando a prestar serviço na unidade ou no órgão a que pertence. Aqui é o caso do major que eu falei com vocês. Unidade de infantaria, cargo privativo de coronel full, infantaria. Eu tenho um intendente, que é o 02. Tem conhecimento nenhum das atribuições do chefe. E tem um outro tenente-coronel, que é de infantaria. Ou tem um major que é de infantaria. Ou pode ser até um tenente-coronel, mas não poderia ser o 02 porque é mais moderno do que o tenente-coronel de intendente. E mais o tenente de infantaria, o tenente-coronel de infantaria conhece tudo. Por quê? Até porque a OM é de infantaria. Aí, como o tenente-coronel intendente ele não tem as qualificações para substituir o comandante, quem vai substituir o comandante vai ser o tenente-coronel de infantaria, que tem as qualificações, porém é mais moderno do que o tenente-coronel intendente. Então, ele assume, na verdade, ele substitui o comandante temporariamente. E aí, como é que fica a situação do tenente-coronel intendente? Para não haver a quebra de hierarquia, esse tenente-coronel vai ficar adido ao escalão superior. Está adido lá ao escalão superior, para não haver quebra de hierarquia.
porque vai ter um tenente-coronel em infantaria mais moderno respondendo temporariamente pelo comandante. Aí o que vai acontecer? Ficou a dia do tenente-coronel intendente ao escalão superior, o tenente-coronel de infantaria respondendo pela unidade. Nesse caso, os pedidos de providência relacionados às atribuições do oficial mais antigo, então o tenente-coronel de infantaria, ele precisa, tá ok, de uma atividade lá que é de competência do tenente-coronel intendente. Então, ele tem que pedir uma providência ao tenente-coronel intendente, mas ele é mais moderno. Então, como é que fica a situação? Vai ter o pedido de providências, esse pedido vai ser encaminhado ao tenente-coronel intendente, pelo tenente-coronel de infantaria, que é o substituto temporário, em forma de solicitação. Então, ele solicita, o tenente-coronel de infantaria solicita ao tenente-coronel intendente a possibilidade dele praticar determinado ato. O tenente-coronel de intendente pode até ficar aborrecido, mas não vai poder deixar de atender aquela solicitação que foi feita pelo tenente-coronel de infantaria, que não é o mais antigo, mas está respondendo temporariamente aquele cargo de comando em decorrência do afastamento temporário do comandante-chefe do comandante da UEM. Ok? E o tenente-coronel intendente, que não tem as qualificações, mas tem que permanecer na UEM, ele está adido ao escalão superior. Ficou claro, pessoal, para vocês isso? Eu sei que foram muitas falas, mas ficou claro para vocês esse último caso aqui? Então, beleza. Então, vamos lá. E aí, para a gente fechar aqui, pessoal, nosso, respondam aí, vejam se é falso ou verdadeiro, e a gente parte para o intervalo. Isso aqui é do EAOF 2013. Eu peguei só um trechozinho, que é para você depois marcar e apontar lá os itens que estão corretos. Aí vocês só falem para mim se isso é falso ou se isso é verdadeiro. E aí, pessoal? Falso ou verdadeiro? Vamos lá, falso. Neverton falou que é verdadeiro, o Robson falou que é falso e o Cristiano falou que é verdadeiro. O regimento interno da base aérea de pleno voo, estabelece que a chefia da divisão de operações seja exercida por Então, vamos lá. O coronel foi designado para realizar o curso de... Tá, então, com duração de 90 dias, tendo sido substituído neste período neste período, pelo major Eficácia, chefe adjunto da divisão. Tranquilo. Então, a substituição ali, duração de 90 dias, a substituição é interina, superior a 30 dias, tá certo? Vamos lá. Portanto, é correto afirmar que a substituição é interina, sim, e que o major Eficácia não poderá tomar iniciativas que alterem as ordens expressas expedidas pelo coronel Eficiência. Poderá ou não?
Poderá alterar ou não? Poderá alterar, né, pessoal? Poderá. Em qual substituição que ele não poderá alterar? A eventual. A eventual não pode. Então, o item está incorreto. Ok? Aqui, ó. Substituição é interina, tá? É interina, inciso 2 do artigo 266. Como se trata de substituição interina, o major eficácia poderá tomar iniciativas que alterem ordens expressas, as ordens expressas, ok? As ordens expressas. Porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 269, não pode alterar ordens expressas na substituição eventual, ok? Isso aí, então, ele recebe, ele está assumindo o cargo, vai ser passado ali bem, enfim, tudo que tiver lá vai ser transmitido para ele. Na eventual não há transmissão, mas na interina sim, tá certo? Então é isso, pessoal. Então é falso isso daqui, tá bom? Pessoal, tranquilo? Vamos fazer um intervalo, 10 minutos? Voltaremos com a R-Conte, tranquilo? Tá bom, então 10 minutos, pessoal, de intervalo, até daqui a pouco, se Deus quiser.